E aí, seus virjas, salve nação, beleza, galera? Tamo junto aí, começando mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro. Muito obrigado por você ter apertado o play e vir aqui assistir o vídeo. Como vocês viram pelo título, Adversários da Libertadores, onde eu vim falar sobre o Vasco da Gama. Eu já gravei o vídeo aqui sobre o Racing, sobre a Universidade do Chile, e agora eu vou falar sobre o adversário que tá chegando aí, né, mano? Vai ser um jogão, um clássico nacional. Tem muita história por trás de Cruzeiro e Vasco que poucas pessoas sabem, e eu vou contar aqui neste vídeo pra vocês. Bom, mas como de praxe, eu pedindo por favor pra vocês pra dar o like no vídeo, clica no joinha aí, não custa nada, deixa o seu comentário, porque isso é muito importante para que você receba sempre as notificações do canal Cruzeiro. Solta a vinheta que vai começar aqui mais um Adversários na Libertadores. Bom, como você sabe, antes de começar o vídeo, eu tenho que dar aqui um recado especial para você, seguidor do canal Cruzeiro, para você ter mais um benefício. Você que é inscrito, você que segue o Cruzeiro, você tem um benefício agora também de ir lá na casa do fogueteiro e garantir seu foguete, sua bomba, seu sinalizador, o que você quiser, mano, para fazer recepção do ônibus Mineirão, para comemorar sua festa em casa, para fazer o que você quiser, aonde for. Passa lá na casa do fogueteiro, garante logo os produtos de qualidade da Piromax. É, mano, qualidade mesmo. É só foguete que dá uns barulhos doidos demais, que dá umas luz top demais e que pode ficar tranquilo que não vai estourar na sua mão. A segurança é total porque os produtos são feitos de altíssima qualidade. Vai lá na casa do fogueteiro, chegar no balcão e falar: ô, vi lá no canal Cruzeiro que tá tendo promoção dos foguetes, me arruma uns aí e me dá o desconto. O desconto é garantido. Faz isso que você vai sair lá feliz demais, economizando aí algumas porcentagens de desconto que você vai ganhar. Beleza? Tamo junto. Agora vamos falar então sobre o Vascão na Libertadores. O famoso Gigante da Colina foi fundado no dia 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores lá na cidade do Rio de Janeiro. E o Vasco está chegando à sua 9ª participação na Libertadores. O Vasco da Gama foi 24 vezes campeão carioca, é tetracampeão brasileiro, foi campeão da Copa Mercosul, campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B e também campeão da Libertadores. E na Libertadores o Vasco fez a sua estreia em 1975, devido à sua conquista no Campeonato Brasileiro de 1974, ano que o Cruzeiro foi vice-campeão. E cara, tem uma história bem tensa por trás disso e eu vou contar ao longo deste vídeo pra vocês. O Vasco na Libertadores de 1975 foi do grupo do Cruzeiro, mas nessa primeira participação acabou ficando em último lugar no grupo e não se classificou. Somente no ano de 1998, mano, que o Vasco conseguiu ser campeão da Libertadores, e foi contra o Barcelona de Guayaquil. E viaja no nome dos jogadores que fez parte do elenco do Vasco naquela época, campeão da Libertadores: Luizão, Donizete, Pedrinho, Juninho Pernambucano, Nasa e companhia. Mano, que time era aquele, né, velho? Engraçado não, é normal, né? Todo time campeão tem jogadores fodas, né, velho? Falar o quê? E esse time do Vasco foi foda mesmo. Os jogadores do Vasco enfrentaram muito mais do que uma barulhenta torcida de quase 80 mil pessoas. O Vasco venceu a guerra com coragem e bom futebol. Gol de Luizão. Abençoado gol do artilheiro. Gol de Donizete, um herói de gatinho. Ou não seria exatamente isso? Não, gol foi Pantera, gol Pantera. Na hora que eu meti o gol, eu fui lá no estilo da Pantera. Teve gol do Barcelona também, mas um gol inútil de De Ávila, 2-1. O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. Já que estamos destacando aqui o único título do Vasco pela Libertadores, vamos ver então um pouquinho da sua campanha geral aí, né, do famoso trem-bala da colina pela Copa Libertadores. Já foram 69 jogos do Vasco pela Libertadores, sendo 29 vitórias, 21 empates e 19 derrotas. O Vasco marcou 91 gols e sofreu 57. O Vasco está de volta à Libertadores após 6 anos, é isso mesmo, o Vascão ficou 6 anos sem disputar a Libertadores, a última vez foi em 2012, e como não lembrar daquele ano, né, velho, o ano que o Corinthians foi
campeão da Libertadores, porque não é bi não, tá? E o Vasco foi eliminado nas quartas de final, velho, pelo um gol do Paulinho aos 42 do segundo tempo. Ai, Vascão, que deu mole, deu azar naquele jogo, né, velho? Tava jogando até bem, mas tomou o gol no final. Tem mais uma cobrança de escanteio, o time do Corinthians. 42,5, bola pra área, cabeçada pro gol! Gol! Paulinho do Corinthians! Numa cobrança de escanteio. Poderia ser num vacilo, numa movimentação, numa bola parada. Paulinho testa, Fernando Prost estica. Não dá pra chegar. Bola pro fundo do gol. Ao todo, como eu falei no início aqui, o Vasco já participou 9 vezes da Copa Libertadores. 1975, 1980, 1985, 1990, 1998, o ano em que eles foram campeões, 1999, 2001, 2012 e agora de volta em 2018. Mano, e Cruzeiro e Vasco na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, no geral, no histórico entre os dois times, quem se deu a melhor, quem leva a pior nessa aí? É isso que eu vou contar agora pra vocês. Cara, podemos dizer sim que Cruzeiro e Vasco é um grande clássico nacional, velho. Só quem não conhece a história dos dois clubes quando se enfrentam vai discordar disso que eu tô falando aqui. Mas os dois times já se encontraram 93 vezes na história. E o Cruzeiro leva uma pequena vantagem. Foram 29 vitórias do Vasco, 30 empates e 34 vitórias do Cruzeiro. Apenas 5 vitórias a mais. O Vasco fez 123 gols no Cruzeiro e o Cruzeiro fez 142 gols no Vasco. No último jogo realizado entre os dois times, eu estava lá fazendo ação pela Uber, fiquei muito feliz, uma empresa grande reconhecendo o canal, foi lá fazer ação e tal. Último jogo do Campeonato Brasileiro 2017 e o Cruzeiro perdeu para o Vasco por 1-0. No futebol mundial nessa última década, Nenê pra bola, fez o levantamento, gol! Mas calma aí, velho. Vocês já estão chateados porque já tá começando a só ver gol do Vasco aqui, ainda mais contra o Cruzeiro? Calma que eu vou mostrar agora gols históricos entre os dois times. Então vamos lembrar alguns bons momentos do maior de Minas contra o gigante da colina. E de cara eu já vou começar a falar sobre um dos maiores roubos da história do futebol, não só nacional, mas do futebol mundial. Vamos voltar ao ano de 1974, como eu falei no início desse vídeo. Agora eu vou contar pra vocês tudo que rolou, que era pro Cruzeiro ser pentacampeão brasileiro no época do Vasco. Em 1974 teve um grande duelo entre os dois times. O time do Vasco tinha Roberto Dinamite, Ademir, Luiz Carlos, Jorginho Carvoeiro. E do outro lado, no Cruzeirão cabuloso, nós tínhamos Nelinho, Piazza, Zé Carlos, Disseu Lopes, mano, Roberto Batata, Palinha. E tinha tudo pra ser um grande jogo entre os dois clubes, mas é o que acontece sempre no futebol brasileiro. Infelizmente, a arbitragem influencia no resultado, influencia no jogo, bota pilha, esquenta o clima, fica tudo zica, fica tudo... E com esses jogadores na final do Brasileirão naquele ano, ficou marcado com um erro de arbitragem na vitória do Vasco por 2-1 em um jogo extra exigido por regulamento. Mas se liga na treta, velho. Naquele jogo, o Nelinho acabou marcando o gol pelo Cruzeiro e nada melhor do que quem estava lá e quem fez o gol poder explicar melhor o que aconteceu. Eu vou deixar pro Nelinho explicar pra vocês, por favor, não pulem o vídeo, por favor, assistam, que é o Nelinho falando, mano, batia falta pra caralho, hein, Nelinho, saudade de você, hein. Mas, mano, vai lá, assiste esse trecho aí de uma entrevista que ele deu à TV BH News falando sobre essa confusão, esse imbróglio, essa treta, essa zica danada que foi em 1974 o maior roubo do futebol brasileiro. Olha, primeiro foi a transferência do jogo, né? Que a decisão tinha que ser em Belo Horizonte. Mas como no jogo anterior, em Belo Horizonte, teve uma invasão de campo por parte do nosso diretor, o vice-presidente Carmen Forletti, eles pegaram isso aí como motivo, arrumaram a confusão e transferiram o jogo. Nós estávamos concentrados na Toca para jogarmos na quarta-feira, era uma terça-feira, e aí nós fomos comunicados. Acho que o jogo passou para quinta, se não me engano, para uma quinta-feira, e nós viajamos na quarta-feira para o Rio para disputarmos a decisão. Que foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Quando isso aconteceu, olha, a conversa entre nós era o seguinte, ó, isso já está arrumado. Vai ser muito difícil a gente ganhar lá. Porque não se faz isso da forma como foi feito. Não teve o motivo não era para tanto, para se transferir uma decisão. Mas foi o que aconteceu. E chegando lá, antes do jogo, o Armando Marques chegou perto do Palinha
e falou para ele: não adianta você cair porque eu não vou marcar falta em cima de você. Porque eles achavam que o Palinha gostava de enfeitar muito a jogada, cavar falta para eu bater. E ele já falou isso pro Palinha e não deu falta em cima do Palinha. Eu não bati nenhuma falta naquele jogo que eu me lembro, falta próxima à área, não teve nenhuma. E depois, numa hora também que eu fui fazer a barreira, eu estava na barreira, falando com não sei o que, ele saiu na minha direção, me deu uma bronca, cara. E eu ameacei abrir a boca, ele fica calado, senão eu te expulso. Aí eu murchei, cara, eu digo, isso aí tá arrumado. Ele começou a pegar os pontos fortes da equipe, começou a intimidar, sabe? Mas aí o jogo rolou, tudo normal, né? Eles fizeram o gol normal. Eu fiz o gol também, não tinha como anular, porque eu chutei de fora da área. A jogada foi o que o Eduardo rolou para mim, eu bati de fora da área. Aí depois, meu amigo, eles fizeram 2-1. Fizeram 2-1, nós demos uma saída, estava próximo do fim do jogo. Fizemos uma jogada, o Baiano foi pela linha de fundo, deu para trás, ele quase na linha de fundo, deu a bola para trás e a Carlos fez o gol, ele anulou. Até hoje, ele nunca, já foi perguntado, ele nunca explicou porque ele anulou aquele gol. A bola não saiu para a linha de fundo, bandeirinha, quando terminou o jogo, era o Oscar Scófaro. Eu fui em direção a ele e eu era amigo dele, eu falei: Oscar, você deu o que aí, rapaz? Ele disse: eu não dei nada não, né? Minha bola não saiu não, a jogada foi normal. Então ele não soube explicar porque ele anulou o gol. Então isso aí, para nós jogadores do Cruzeiro, fica até hoje essa dúvida, entendeu? Se o troço realmente estava arrumado ou não. Porque o jogo foi parelho. A gente podia até perder, porque o jogo estava bem dividido. Quer dizer, ia para uma prorrogação, depois para os pênaltis, a gente podia até perder. Mas da forma como nós perdemos é que nós não aceitamos. Enfim, quando a gente fala de Cruzeiro e Vasco, talvez seja este jogo, talvez seja este cenário do Campeonato Brasileiro de 1974 que seja o jogo e o encontro de maior destaque entre os dois clubes. Mas eu sei também que tem vascaíno que acompanha o canal Cruzeiro, tem vascaíno assistindo este vídeo e vai ficar revoltado, vai questionar tudo isso que eu tô falando. Então vamos dar voz a vocês também e dizer que há uma contestação do vascaínos que naquele jogo, antes mesmo de toda essa confusão aí com a arbitragem, teve um gol mal anulado também pelo Vasco. Mas eu não vou concordar com vocês, mas estou só expondo o que vocês também pensam. Mesmo porque, né, galera, qualquer errinho de arbitragem não se compara a esse roubo que foi que esse árbitro fez aí com a gente, né, velho? Bom, agora vamos deixar de treta, vamos falar aí mais sobre futebol. Além da Libertadores de 1985, os dois times também já se encontraram na Libertadores ao longo dos anos aí. Bom, pela Libertadores, os dois times já se encontraram além de 1975 e foi no ano de 1998. O Cruzeiro, como foi campeão da Copa Libertadores de 1997, já entrava direto nas oitavas de final. É como acontece aqui com a Copa do Brasil, sabe? Os times que estão na Libertadores já vão direto para as oitavas de final da Copa do Brasil. E assim foi no ano de 1998. E o Cruzeiro já pegou logo de cara o Vasco nas oitavas de final e deu ruim pro Cruzeirão cabuloso, porque neste ano mesmo aí o Vasco foi campeão, né, da Copa Libertadores, como eu já falei. O Vasco venceu o primeiro jogo do Cruzeiro por 2-1 e depois houve um empate de 0-0 lá no Mineirão. Calcanhar, Marcelo, que lance, pintou o primeiro, Marcelo no chão, pênalti sobre Marcelo. Oitavas de final da Taça Libertadores, pênalti para Marcelo, bateu, gol do Cruzeiro! Aí o Felipe, o levantamento, vai o Donizete na trave, voltou o Luizão! Gol do Vasco! Luizão, número 9! Aí o Luizão, jogada no Pedrinho, tem o Donizete, é pra ele, girou o corpo, emendou! Gol! Mas também já tivemos outros bons jogos entre Cruzeiro e Vasco, e como não lembrar da Copa do Brasil, né, mano? Esses dois times têm um histórico muito bacana, muito legal. Lá em 1993, pela semifinal da Copa do Brasil, ficou marcado por choros de Joel Santana e Eurico Miranda. É isso mesmo, você não sabe que isso aconteceu, vai ficar sabendo agora. Em 1993, aconteceu isso daí, amiguinho. Aí pintou confusão. O técnico Joel Santana foi expulso do túnel pelo juiz reserva. Ninguém viu. Ele foi assistir o jogo na geral. E é claro, não teve sossego. O diretor do Vasco, Eurico Miranda, invadiu o gramado e armou o circo.
Meu time para de jogar. O árbitro não tem poder para me expulsar. Eu não sou profissional. Mas vamos ao futebol, que é o que interessa. E se tiver gol, aí é que vale a pena mesmo. Então vamos acompanhar o cruzamento de Roberto Gaúcho. Olha só, mais um gol de Edenilson. É o terceiro do supercampeão para despachar o Vasco e jogar água fria no tio Eurico. E já que a gente tá falando de Copa do Brasil, como também a gente não vai lembrar da semifinal da Copa do Brasil de 1998. Nas arquibancadas, expectativa cruzeirense de um lado e de outro, reforço atleticano na Cruz de Malta. Hora da bola, fogo no céu, gentilezas na terra. Assistência e na medida, Gustavo lança e Bentinho acerta. 1-0 Cruzeiro. A pressão em azul e branco aumenta, mas o Vasco desperta e só não empata no finalzinho do primeiro tempo com Donizete, porque Dida apareceu no meio do caminho. Foi na ponta do pé? Eu tirei mais de canela, né? No segundo tempo, o Cruzeiro continua com investimento alto no jogo aéreo. O primeiro deles é um sucesso. Gustavo, ele de novo, cobra a falta, Gotardo aparece e 2-0. Na desvantagem, o Vasco tenta se organizar e conter o entusiasmo cruzeirense. Tarefa dificílima para Felipe e companhia. O tempo vai passando e Alex Alves quase faz o terceiro. Sorte do Vasco. O jogo termina com a vitória dos donos da casa, temperada com sabor de revanche. Ah, e pra quem tava achando que eu ia esquecer de uma goleada histórica, assim como a gente tem um time aqui em Minas Gerais que a gente aplicou 6, lá também no Rio de Janeiro tem o Vascão que já tomou de 6 o Cruzeiro. Não foi de 6-1, mas foi de 6-2, porque 6-1 é só no Atlético. E foi mais uma vez pela Copa do Brasil, porém neste ano de 1996 o Cruzeiro, mano, fez isso daqui com o Vasco, fraga só. Meio de jogo, apenas 150 segundos de bola rolando e o gol de Wesley dá início ao baile do Cruzeiro. O Vasco parece contagiado por uma espécie de lerdeza coletiva. O zagueiro Gelson não precisa nem pular para fazer de cabeça 2-0. Gentil, Gelson se redime às avessas. Deixa Nilson livre para descontar. 2-1. Pura ilusão, porque no segundo tempo viria o pior, para o Vasco. A arrancada de Marcelo só encontra o primeiro obstáculo em Carlos Germano. O rebote é de Roberto Gaúcho. 3-1. O massacre prossegue no chute bem colocado de Marcelo. 4-1. No cruzamento de Roberto Gaúcho, Germano defende e o próprio Palhinha completa sob o olhar passivo dos zagueiros do Vasco. 5-1. O chute de Zinho ameniza o desastre. Dida se estica todo, mas não alcança a bola. 5-2. Mas a defesa do Vasco convida os atacantes do Cruzeiro. Edmundo avança sem marcação e o pobre Carlos Germano vai ter que buscar pela 6ª vez a bola dentro do gol. Apesar disso, foi o único poupado pela torcida. E aí, mano, gostou de relembrar alguns jogos históricos entre os dois clubes? Mano, tem história demais, né, velho? O que eu contei e apresentei pra vocês aqui não é quase nada, foram só os destaques, velho. Calma que tem muita coisa e depois a gente pode estar até falando aqui no canal Cruzeiro. Mas vamos dar destaque a outras coisas aqui. Vamos falar agora como que o Vasco chegou na Libertadores 2018, mano. Porque o Vasco não é isso tudo não, né, velho? Antigamente era muito bom, mas esse ano, como é que eles chegaram aqui? É isso que eu vou falar pra vocês aí. Pois é, irmãozinho, o Vasco chegou na Copa Libertadores 2018 pela sua classificação no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro este que favoreceu muitos clubes a chegarem na Libertadores ou nessa fase, né, de pré-Libertadores. Afinal de contas, antigamente era só o G4 que ia, hoje em dia vai ter o G9, né, velho? Tá complicado. E o Vasco acabou ficando na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro 2017. Fez uma campanha com 15 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Uma campanha bem irregular, né, velho? Mas olha pra vocês terem ideia que esta campanha favoreceu a ida do Vasco aí para a pré-Libertadores. No Brasileirão do ano passado, o time Cruz Maltino marcou 40 gols e sofreu 47. Teve a defesa aí com saldo negativo, hein? Vamos voltar um pouquinho do Campeonato Brasileiro que foi no final do ano e lá pro início de 2017, o Vasco disputou a Florida Cup 2017, aquele famoso torneio de pré-temporada que os clubes brasileiros participam com clubes europeus lá nos Estados Unidos. E como eu falei agora há pouco de Vasco e Corinthians na Libertadores em 2012, o Vasco encontrou o Corinthians na semifinal da Florida Cup e acabou perdendo por uma singela goleada de 4-1
4-1, bicho. Mas acabou ficando em terceiro lugar quando teve o jogo contra o River Plate. Aí, ó, toma de 4-1 pelo Corinthians, mas ganhou do River Plate. Vai partir Nenê, atenção, 29 minutos do segundo tempo. Quem sabe agora o gol do Vasco. Bateu Nenê e não deu outra. Gol é do Vasco. Cobrança magistral do camisa 10. Você vai ver de novo. Quando o goleiro olhou, ela já balançava a rede. Bom, e falando um pouquinho aí do Vasco também no seu campeonato carioca, que é uma confusão, a gente não consegue entender nada daquele regulamento. Tem a Taça Guanabara e tem a Taça Rio. E o Vasco na Taça Guanabara foi eliminado na semifinal por 1-0 para o Flamengo, mas acabou vencendo a Taça Rio posteriormente contra o Botafogo pelo placar de 2-0. O grande jogador do Vasco no ano de 2017, né, o que ajudou o Vasco a ser o time que foi ano passado, a chegar na Libertadores, foi o jogador Nenê, mano, camisa 10 do Vasco. Velho, o cara foi pra lá e podemos falar que, velho, deitou, joga bola pra caramba e jogou muito bem no Vasco, né, filho? Se não era o Nenê lá, filho, o Vasco tava nem sul-americano. Acho que já tinha caído também pro Série B, né, velho? Mano, o bichinho lá marcou 11 gols e deu 9 assistências, mano. Foi fundamental no ano de 2017 pro Vasco ser o que foi. O time carioca teve um aproveitamento de 51,46% no ano, cara. Foram 57 jogos, 24 empates e 17 derrotas. Marcou 61 gols e sofreu 54. Tendo uma campanha muito irregular no início do ano, acabou trocando de técnico 3 vezes ao longo do ano. Começou com o Cristóvão Borges, depois o Valdir Bigode, aquele mesmo lá, acabou ficando de interino, depois o Vasco foi lá e contratou o Milton Mendes, que também não resolveu tanta coisa, e hoje tem o técnico Zé Ricardo, que talvez, e também aqui na minha opinião, seja o melhor de tudo isso do Vasco, tanto de jogadores quanto diretoria e tudo. O Zé Ricardo é o melhor que tá lá nesse time. E ele está no Vasco desde agosto e tem um aproveitamento de 58,33%. E já que eu já tô falando de destaque do Zé Ricardo e tal, e dos jogadores, quem que são os destaques do time do Vasco? Será que tem cara bom lá? Tem cara muito ruim? Como é que é? É isso que eu vou falar agora pra vocês aí. Os destaques do Vasco que vem aí pra encarar o Cruzeirão na Libertadores. Vamos ver. Pelo time do Vasco não tem grandes estrelas lá assim não, tá? O time não se reforçou muito bem, não tem jogador muito foda igual tem aqui no Cruzeiro não, mas tem muitos jogadores que são conhecidos principalmente aqui no futebol mineiro. O time do Zé Ricardo é basicamente começando lá pelo goleiro Martin Silva, um bom goleiro por sinal, depois tem Iago Pikachu, Paulão, Eraso e Henrique. No meio de campo é formado pelo argentino Leandro de Zábato, aquele mesmo Leandro de Zábato, tem o Wellington, o Wagner, aquele ex-Cruzeiro, o Evander, e no ataque, velho, o Vasco tem o Rildo, o Riascos e tem tal do André Rios também, que é um ótimo atacante, o argentino. O Riascos, a gente tem que até respirar pra falar. Pessoal, dando um pausa na edição aqui, porque é o seguinte, o amigo meu, o João Tavares, que esteve comigo lá no Moleque da Base do Desimpedidos, ele é vascaíno, ele gravou um vídeo que eu pedi pra ele, por favor, mandar um vídeo falando sobre o time do Vasco, na opinião dele, como vascaíno mesmo, como torcedor do Vasco. Então ele mandou esse vídeo pra mim, eu tinha esquecido de falar isso durante a gravação, e por isso que eu dei pausa aqui agora na edição, e eu vou mostrar agora pra vocês, e se liga na opinião dele, demorou? E depois continua o vídeo normal, vai lá. Fala, seus virgões aqui do Cruzeiro, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o João Tavares, do Esporte Interativo, do Moleque da Base da Vida, o vascaíno. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho do Vasco, que vai, enfim, jogar contra o Cruzeiro, espero que o Vasco se dê bem. Mas olha, as perspectivas não são muito boas não. Primeiro porque eu vou falar rapidamente os pontos positivos e os pontos negativos. A defesa do Vasco é uma mãe, a dupla de zaga não é uma dupla, são 2 a menos, que são o Eraso e o Paulão. O Paulão, inclusive, a torcida cruzeirense conhece muito bem, o Paulão Caveirão, que só faz merda. Cada toque do Paulão na bola é um infarto. Mas enfim, para compensar a gente tem o Martin Silva no gol, grande ídolo, um dos responsáveis pelo Vasco estar na Libertadores agora. Inclusive, no jogo que foi 1 a 0 pro Vasco no Mineirão, ano passado no Brasileiro, o Martin Silva fechou o gol. E a esperança da torcida vascaína da gente é que ele feche o gol de novo. Nas laterais o Pikachu vai muito mal defensivamente, mas ele tem contribuído bastante ofensivamente, fazendo gols, dando assistência, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. E o Henrique vive grande fase. O Henrique é um moleque da base do Vasco, passou por maus momentos aí, mas com a lesão do Ramon, que é o titular da posição, o Henrique se firmou e defensivamente está contribuindo muito.
tem contribuído muito, tem jogado muito bem. E o nosso outro reserva é o Fabrício, que também jogou no Cruzeiro. Esse vive um momento mais instável. E agora eu venho contar pra vocês um pouquinho da história do estádio onde o Vasco manda os seus jogos. É claro que o jogo do Cruzeiro e Vasco será no Mineirão, mas o segundo jogo será lá em São Januário. Então eu já vou aproveitar e gravar aqui neste vídeo e falar um pouco da história do estádio pra vocês. Então solta aí a parte agora que a gente vai falar do estádio. O Vasco, mano, é um dos poucos times do Brasil que tem o seu estádio particular. É isso mesmo, não é nada do governo, não é nada envolvido de outra empresa, é do Vasco, o estádio São Januário. Ele foi inaugurado no dia 21 de abril de 1927. E ele tem esse nome devido à parte do estádio, né, está na rua que tem o mesmo nome, chamado São Januário. O estádio tem uma capacidade para 21.880 pessoas, né, tipo um Independência, assim, de capacidade. Não cabe tanta coisa assim, na verdade até um pouco menos que o de Independência. Mas, mano, se liga aí, já recebeu públicos de mais de 40 mil pessoas. É isso mesmo, em 1978, o Vasco e Londrina fizeram um jogo e teve esta presença de público no estádio. Imagina como é que não tava aquele caldeirão lá, hein, bicho? E também Cruzeiro e Vasco, em 1998, pela Copa do Brasil, né, no jogo que ficou 0-0 lá em São Januário, teve o público para mais de 33 mil pessoas. Não me perguntem como um estádio que tem a capacidade para 21 mil cabe isso tudo de gente. Não sei como. Mas, galera, bom, chegando ao final aqui do vídeo, eu já até agradeço vocês por ter acompanhado todo esse vídeo aqui, todo esse tempo, espero que vocês tenham gostado. E só resumindo um pouco aí, até o momento que eu gravei este vídeo, sábado, dia 31 de março de 2018, o Vasco havia realizado 18 jogos em 2018. Foram 10 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O time Cruz Maltino, né, que é como conhecido o Vasco, ele perdeu o seu primeiro jogo na Libertadores contra a Universidade de Chile por 1-0 lá no São Januário, né, quem lembra daquele jogo, né? Achamos que o Vasco ia chegar chegando e acabou perdendo logo seu primeiro jogo de estreia em casa, sendo que teria 2 jogos fora contra Cruzeiro e Racing. Então, mano, eles já estão tensos, né? Eles vão ter que vir pra cima. E se vir pra cima, tá ligado que toma pra dentro. Porque aqui no Mineirão, mano, o Cruzeiro não dá mole não. E vai ser um jogo, assim, bem complicado que a gente vai ver de Cruzeiro e Vasco nesta quarta-feira aí, no dia 4 de abril de 2018, pelo segundo rodada aí da fase de grupos, do grupo 5 da Libertadores. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, será um bom jogo, assim como foram vários outros entre Cruzeiro e Vasco que eu comentei pra vocês aqui na história da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, também na Copa Libertadores. E é isso que a gente espera, né? Se Deus quiser, será uma ótima festa e um ótimo espetáculo. Bom, gostou de saber um pouco aí sobre a história de Cruzeiro e Vasco? Espero que vocês tenham gostado, porque dá um puta trabalho, mano, fazer esse vídeo aqui, mas é muito legal, porque até eu também aprendo, até eu também fico conhecendo um pouco mais da história do Cruzeiro, mano. E eu fico feliz de pegar todo esse material que eu estudo e que eu sei e que eu aprendo e trazer isso aqui em vídeo para que vocês possam assistir e aprender também um pouco mais da história, não só do Cruzeiro em si, mas da história do Cruzeiro contra outros clubes, assim como foi gravado com a Universidade do Chile, com o Racing e agora com o Vasco. E como eu falei no início deste vídeo, assim como tiver os outros adversários, o Cruzeiro passando da fase de grupo, sei lá, o Cruzeiro vai jogar contra o River Plate, sei lá, vou gravar um vídeo aqui sobre Cruzeiro e River Plate na Libertadores e todo o histórico no geral. Espero que vocês gostem, deixa o seu like no vídeo, se você não deu like lá no início, deixa o like agora, porque é importante demais para que eu veja também o feedback que vocês estão dando aí dos vídeos. Compartilha nas redes sociais este vídeo, ajuda o canal Cruzeiro a crescer e vamos que vamos. Um abraço do Virgão e é nóis, valeu, fui!